Olha, eu acho que filho é a coisa definitiva que existe na vida da gente. A história de Nídia Natali se confunde com a do jornalismo Vale Paraibano. Nascida em São Paulo, capital, ela é a nossa convidada do programa Gente em Destaque de hoje. Aos 61 anos, completados em 4 de março, Nídia trabalhou nas mais variadas publicações, como os jornais Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo e o extinto Vale Paraibano. E se destacou também por ser a pessoa forte em governos do PT. Na nossa conversa, gravada na Prefeitura Municipal, onde Nídia Natali recebeu a equipe da TV Câmara Jacareí, ela vai relembrar esses períodos e falar do passado, da infância, da filha Alexandra, dos amigos e do poder. Ela comanda a chefia de gabinete do prefeito Hamilton Mota e já comandou a Secretaria de Comunicação do prefeito Marco Aurélio de Souza e também do prefeito Hamilton Mota, e o de Ângela Guadagnin em São José dos Campos, no começo dos anos 90. Bom, Nídia, obrigado por nos receber aqui no seu local de trabalho, não aqui, né, mas a gente arranjou um lugar. Eu queria começar essa entrevista falando um pouquinho sobre a sua infância. Você é nascida em São Paulo. Sim, bom dia, dia para você e para todos. Eu nasci em São Paulo, mas eu vim para Jacareí com uns 6 anos. 6 anos? Porque você não lembra quase nada dessa infância? De São Paulo? São Paulo. Eu lembro muito vagamente de uma casa que tinha uma escada grande e de brincar com minhas primas, mas nada muito... Claro, muito mais de Jacareí mesmo. E os seus pais vêm para cá por trabalho? Meu avô veio para cá para trabalhar na antiga Cititex, que depois foi a Oca. Meu avô e o pai do Armando Gulo. Aí, uns anos depois, ele convidou minha mãe para vir trabalhar. Meu pai era jornalista também. Então, meu pai andava pelo Brasil inteiro e vinha para cá nos fins de semana. Mas ele morreu muito jovem, né? Então, ele morreu quando eu tinha 11 anos. Então, ficamos eu e minha mãe. E Jacareí é minha cidade, né? Essa sua lembrança da infância é totalmente Jacareí? Totalmente Jacareí. Eu me lembro a primeira casa onde eu morei foi na Floriano Peixoto. Não tinha rodoviária que hoje está... Eu me lembro da inauguração da rodoviária, que hoje não é mais a rodoviária, né? Mas eu morei ali até dos 6 aos 11 anos. Eu me lembro perfeitamente de tudo, das brincadeiras, das minhas amigas, de ir para a escola no João Feliciano, a pé ali, aquele pedacinho, de brincar muito na Floriano Peixoto. Depois eu fui para Ramira Cabral, que é onde eu vivi, acho que é a rua mais importante de Jacareí. Todo mundo morou lá. Todo mundo morou na Ramira Cabral. Morei lá 23 anos. Então, a minha mãe morou, né? Porque eu fui para São Paulo depois fazer faculdade, mas eu vinha todo fim de semana ver minha mãe. Mas foi uma infância maravilhosa na Ramira Cabral. E do que você lembra? Como é que era Jacareí nesses anos 60 que você passou aqui na sua adolescência, sua infância? Jacareí era uma cidade, como eu ainda acho que é, uma cidade maravilhosa para se viver. Você tinha uma infância saudável, tinha amigos, podia sair, fazer o que quisesse. Eu lembro de uma vida muito gostosa, simples, mas muito gostosa. E o seu pai, você falou jornalista, né? De trabalhar nos mais variados lugares? Ou... Sim, ele trabalhou no Correio Popular, nos grandes jornais ele trabalhou.
trabalhou com Lacerda. Eu lembro uma vez que o Jânio Quadros passava pela... Ele foi fazendo um discurso pela Central do Brasil. Ele parava na estação do trem, aparecia no... Abria o vagão do trem e ele fazia o discurso. Então, no meio do discurso, meu pai estava lá cobrindo. E ele morre muito jovem, e você tem lembranças dele? Tenho. Lembrança dele e tenho lembrança também de... Eu sou muito parecida com ele. Minha mãe dizia que eu falo coisas que ele falava e que eu não podia nem saber que ele falava. Eu sou muito parecida com ele. E segui a profissão dele também, né? Mas eu me lembro bem dele. Era um homem lindo, além de tudo. E era muito carinhoso. E você escolhe essa carreira também por conta dele? Você acha? Não sei. Na minha família tem muito jornalista, né? Bastante. Minha mãe conheceu meu pai num bar da Avenida São João, apresentado pelo Cláudio Abramo. Ninguém menos, né? Ninguém menos. Olha, eu decidi que eu ia ser médica. Mas quando? Na criança ainda ou não? Não, eu fui para São Paulo para fazer cursinho, fui fazer pré-médico, porque eu queria fazer medicina. Aí eu fui acompanhando, fazendo Aí eu fui quietinha lá, fiz minha inscrição para fazer o vestibular para jornalismo, escondido da minha mãe, que não queria que eu fizesse jornalismo. A única coisa que ela não queria que eu fizesse na vida era ser jornalista. Por conta do seu pai ou alguma coisa? Por conta da família inteira. Ah, não queria mais uma, né? Não queria mais uma jornalista, porque era muito... Jornalista era uma profissão muito difícil. Meio marginalizada. Meio assim. marginalizada, né? E difícil mesmo. Ganhava muito pouco. Aí eu passei em primeiro lugar na faculdade de jornalismo e vim contar para ela que eu tinha decidido mudar. Mas eu acho que não foi influência da família. Eu acho que eu gostava muito de ler, gosto muito de ler e de investigar as coisas, descobrir as coisas. Eu acho que foi mais por conta disso do que por exatamente... Seguiu a profissão da família. Quer dizer, a medicina não perdeu uma médica, então, uma médica boa. Eu acho que não. Se bem que tem uns estudos que dizem que a profissão de jornalista, a profissão de médico, tem muita semelhança, acredita? Por conta da tensão. Porque quando você trabalha no jornal, eu trabalhei muito tempo em jornal, você tem uma tensão todo dia, né? Você tem que fazer o jornal tem que ter matéria suficiente para fazer, tem que ter foto, tem que ter no mínimo uma bela foto. Então o dia é tenso o dia todo. Daí quando você fecha o jornal, ao mesmo tempo dá um alívio e um sentimento de vazio, né? Porque chegar logo acabou. No dia seguinte, mas... Aí no dia seguinte é tudo de novo. E médico é a mesma coisa. É parecido. Todo dia é uma tensão, uma agonia, uma coisa assim. Tem até um estudo que eu vi uma vez, eu nem me lembro onde, porque tem semelhanças entre as pessoas que estudam medicina e jornalismo. Você falou do Cláudio Abramo, ele não tem parentesco com a sua família não, né? Tem. Tem, né? Tem. Ele é primo da minha mãe. Ah, eu desconfiava. É primo da minha mãe. A mãe dele e a minha avó eram irmãs. Ah, então eu acredito que ele também deva ter sido uma referência para você. Sim, mas não era só ele que era jornalista, eles eram 7 irmãos, 4 jornalistas. Quer dizer, referência você tinha bastante, então. Isso eu tinha. E você passa na Casper Libero para fazer jornalismo, né? Foi. A ECA estava começando, nem existia direito ainda. Uma faculdade melhor que tinha era Casper Libero. E o seu primeiro trabalho já começa em São Paulo mesmo? Que você consegue lá? Na área, sim. Na área? Primeiro eu fui trabalhar numa produtora de show. Produzi o primeiro show da Mercedes Sosa no Brasil, junto com o pessoal. Depois... Mas esse foi seu primeiro trabalho ou não? Foi. Primeiro?
na produtora de show. Foi meu primeiro trabalho. Depois, os donos dessa produtora tinham um irmão que era editor do Globo Repórter. E o Dácio Nitrini estudava na minha classe. Aí o Dácio me convidou para ir trabalhar no Globo Repórter e o editor era justamente, eu conhecia também. Aí eu fui, eu tinha acho que 19, 20 anos, eu fui trabalhar no Globo Repórter. Nessa época o Globo Repórter já era feito pelo Eduardo Coutinho, essa turma ou não ainda? Era Eduardo Coutinho, mas tinha várias equipes. Tinha 2 equipes em São Paulo e acho que umas 5 no Rio. Produzir, mas era uma coisa que as pessoas nem imaginam hoje como é que você faz. Eu estava pensando outro dia. A gente produzia o programa em filme, né? Tinha que revelar. Depois, para gravar o áudio do Chapelin, de fundo, tinha que pegar um avião com o texto, levar no Rio de Janeiro, fazer ele gravar e trazer a fita de volta para depois montar na moviola. Dá para imaginar uma coisa dessa? Isso, anos 70 isso, né? Final dos anos 70. E você fica no Globo Repórter? Eu trabalhei 1 ano e meio. 1 ano e meio? Depois a equipe toda de São Paulo foi demitida. Eram tempos... então, eu ia falar nisso agora. Eram tempos terríveis. Você passou pela fim da década de 60 e a década de 70 inteira, que foi a época do regime militar mais forte, mais bruto ali. O que você sentia? Você sentia amigos seus sumindo, professores? O que você pode contar dessa época? Olha, eram tempos muito difíceis, muito terríveis, né? A gente viu muita gente desaparecer. O Vlado mesmo, eu conheci ele. Herzog. Vladimir Herzog. Trabalhava na cultura. Conheci ele. Foi muito difícil. A gente viu... Mesmo... Eu fazia movimento estudantil também. Aliás, éramos 3 pessoas de Jacareí, que a gente fez... Cada um fazia um curso, mas a gente se encontrava para fazer movimento estudantil junto. E o Armando Gulo, o Davi Lino e eu. A gente se encontrava toda semana. Em São Paulo. Nós somos muito amigos, Em São Paulo. Em São Paulo. Pelo menos uma vez por semana a gente se encontrava para saber as reuniões, o que estava acontecendo. E depois se encontrava aqui no fim de semana para conversar, para bater papo. Mas você foi assim, diretamente atingida por algum movimento dessa época ou não? Amigos próximos, eu estou falando? Vários amigos próximos, porque na verdade eu estudava na Casper Libero e tinha um namorado que estudava na Escola de Sociologia e Política. Eu ia lá quase todo dia na Sociologia e Política. Eu saía da minha faculdade e passava lá. Então, muita gente. Tenho amigos até hoje que foram presos, torturados. E você começa a participar do movimento ainda pré essa brutalidade, 72, 73, nessa época por aí? Já estava lá. Trabalhava no Globo Repórter, acho que eu entrei em 70, 71, por aí. Teve a greve dos jornalistas, onde teve uma união muito grande, teve uma grande greve dos jornalistas nessa época. Uma união muito grande entre estudantes e jornalistas, para ninguém furar a greve, né? Então a gente fazia reuniões também. Foram um tempo difícil, mas foi um tempo bom, viu? Apesar de tudo. Porque era muito tenso, mas era muito... cultural. Exatamente, também, né? Por isso que era bom. Mas era muito difícil, mas era bom. Eu acho que era bom de outro ponto de vista, né? Não do ponto de vista de você sentir toda aquela dor de tudo que acontecia. Você acha que tipo de herança que esse regime militar deixou para o Brasil ainda hoje é muito forte? Eu acho terrível. Mais terrível na educação. Porque a educação foi dizimada pela ditadura.
E você refazer a educação num país leva muitos anos. A gente ainda sofre isso. Era inimaginável alguém sair do ginásio, que era, né? Primeiro, segundo, terceiro e quarto ano, sem saber ler e escrever corretamente. Hoje você vê gente na faculdade que não sabe ler e escrever. Eu acho que o que foi, além da tortura, o pior da ditadura foi destruir a cabeça das pessoas. Culturalmente. Porque ao mesmo tempo que tinha essa efervescência que a gente falou, cultural, eles, de alguma forma... A educação formal foi sendo destruída, né? A educação formal foi sendo destruída completamente. E você passa por Folha de São Paulo? Trabalhei na Estadão. Folha, no Estadão. Todos isso anos 70 ainda? Foi. Voltei para cá, eu ainda estudava. Trabalhei nos dois. Depois, eu voltei para cá em 82. 82. Mas nessa época ainda você lembra de alguma cobertura que você participou, ou na Folha ou no Estadão? Nossa que Senhora. você alguma coisa marcante que você possa recordar agora? Porque nessa época, tanto a Folha como o Estadão tinham jornalistas assim... O Cláudio Abramo, Paulo Francis... Sim, eu me lembro deles. Agora, eu era uma foca, né? Mas você participou de alguma reportagem? Ajudava. Estava começando mesmo. Que matéria será que eu vou lembrar? Lembro não. Mas nessa época também... Você falou que voltava para Jacareí. Todo fim de semana eu vinha. Todo fim de semana. E se reunia com o Davilino, o Armando Gulo. Um monte de gente. Em Jacareí também você percebia essa mesma repressão? Na verdade era mais... menor, né? Mas acontece que a gente sabia o que estava acontecendo no mundo, não era alienado, né? Aqui, não lembro de ninguém ter sofrido diretamente. O professor Simplício fala que ele foi um dos que... Professor Simplício ajudou a formar a cabeça da gente. Professor Simplício, professor Silvio Seco. Ele foi um dos que mais também, nessa época, penaram por... Foi. Mas era mais... Era menos... duro aqui do que... Aqui você não viu as pessoas desaparecerem. Sofrer, sim. Mas desaparecerem, não. A gente tem mais lembrança do que... É mais cruel, né? Dessa época, né? E você resolve voltar para Jacareí no começo dos anos 80 por qual motivo? Eu queria mesmo voltar para Jacareí. O que era? Saudade? O que foi? Não, eu gosto de São Paulo, eu amo São Paulo, mas eu gosto mais de Jacareí, que é a minha cidade. Eu vim aqui para ver se eu consigo. Eu queria ficar perto da minha mãe também, que a minha mãe ficava muito sozinha, né? Éramos só nós duas. E aí eu logo fui trabalhar, fui trabalhar no Vale Paraibano. Aí fiquei de vez. Isso você voltou em 82? Foi. Você falou que veio pra cá para não deixar sua mãe tão sozinha, né? Mas daí, um ano depois, né, em junho de 83, vocês duas não ficaram mais sozinhas assim. Conta essa história pra gente. Como é que você explica? Eu não explico, não. Quer dizer, destino, ou milagre, sei lá. Sei lá. E daí... Eu sei que a vida tem muita surpresa pra gente, mas eu não sei explicar.